Seja bem-vindo à sua jornada de transformação. Hoje você dá o primeiro passo de uma subida que vai além da aparência, além de frases prontas e técnicas decoradas. Este é o degrau 1 da nossa escada de 10 lições. Um curso sobre o homem moderno que quer mais do que conquistar. Ele quer atrair com verdade, com segurança, com consistência. Silêncio magnético. A presença que atrai a linguagem do corpo que fala antes da boca. Imagine entrar em um ambiente qualquer. Pode ser um café, um restaurante ou até uma sala de espera. Algumas pessoas se destacam imediatamente, mesmo sem abrir a boca. Outras, mesmo fazendo piadas ou tentando iniciar conversas, passam despercebidas. A diferença entre elas não está no que dizem, mas em como se apresentam antes de dizer qualquer coisa. Esse é o poder da linguagem não verbal, um domínio essencial para quem quer se tornar um homem magnético. E não estamos falando aqui de sedução barata, com trejeitos ensaiados, olhares treinados ou fórmulas de PNL decoradas. Estamos falando de presença verdadeira, aquela que emana do corpo de quem está alinhado com seu centro. O corpo revela o que você não consegue esconder. O corpo é o primeiro a te entregar. Não importa o que você diga. Se o seu corpo comunica ansiedade, tensão, raiva ou desconforto, tudo o que sai da sua boca será interpretado sob essa lente. Você pode estar dizendo, sou um cara tranquilo, mas se seu ombro está tenso, seu olhar inquieto e sua respiração superficial, a mensagem que chega é, estou inseguro e tentando esconder isso. A linguagem do corpo não mente. E é por isso que ela é a base silenciosa da sua presença. Toda mulher perceptiva, e a maioria é, consegue captar em segundos se você está confortável na própria pele ou se está fingindo uma versão socialmente aceitável. A neurociência da comunicação não verbal. De acordo com estudos clássicos de Albert Mehrabian, a comunicação humana é composta por 55% linguagem corporal, 38% tom de voz, 7% palavras utilizadas. Esses dados, apesar de muitas vezes mal interpretados, mostram um ponto essencial. O que você diz importa menos do que como você diz. E antes mesmo de abrir a boca, seu corpo já falou por você. Segundo a psicóloga e pesquisadora Amy Cuddy, expressar segurança corporal ativa a receptividade social, reduz a produção de cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a de testosterona, ligada à dominância social saudável. Ou seja, seu corpo pode literalmente reprogramar seu estado interno e sua energia social. Basta saber como posicioná-lo. Os erros mais comuns que destroem sua presença. Postura encurvada ou defensiva. Homens que vivem com os ombros para frente, cabeça baixa e tronco encolhido, comunicam ao mundo um pedido inconsciente de invisibilidade. Isso passa a impressão de baixa autoestima, fraqueza emocional ou submissão. Movimentos bruscos ou inquietos. Passar a mão no rosto a todo instante, balançar a perna, mexer nos dedos, ficar ajustando a roupa. Tudo isso são sinais visíveis de ansiedade, insegurança ou desejo de aprovação. Olhar que foge. Evitar contato visual direto e manter os olhos sempre desviando transmite medo, instabilidade emocional e, às vezes, desonestidade. Sorriso automático ou sem congruência. Sorrir o tempo todo, mesmo sem real motivo, pode parecer artificial e gerar desconfiança. O cérebro humano detecta facilmente sorrisos falsos, especialmente o feminino, que é treinado socialmente para isso. Respiração superficial e acelerada. A forma como você respira afeta seu tônus muscular, sua voz e seu campo de energia. Respirar no peito e de forma rápida é um sinal de estresse ou desconforto. Como transformar seu corpo em uma âncora de poder e magnetismo. Agora vamos ao que realmente interessa. Como alinhar sua linguagem corporal para transmitir confiança, serenidade e magnetismo natural. 1. Postura de abertura e solidez. Ombros levemente para trás. Peito erguido sem exagero.
coluna ereta, mas não rígida. Queixo paralelo ao chão. Pés firmes no chão, com peso equilibrado. Essa postura, segundo a neuropsicologia, envia ao cérebro o sinal de que você está seguro, e isso afeta diretamente sua energia emocional e sua capacidade de atrair atenção positiva. 2. Olhar calmo e firme. Não é sobre encarar fixamente, mas sim manter o contato visual com naturalidade. Pratique olhar nos olhos enquanto escuta alguém. Não fuja. Também não force. O olhar transmite intenção, foco e equilíbrio. Uma mulher se sente vista, e não invadida, quando o olhar vem de um homem centrado. 3. Respiração abdominal. Respirar pelo abdômen ativa o sistema parasimpático, que reduz a ansiedade e te coloca num estado de presença. Isso suaviza seus movimentos, aprofunda seu tom de voz e aumenta seu campo de influência. Exercício prático. Inspire contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire lentamente por 6. Repita isso antes de qualquer interação social. Você se sentirá mais inteiro, e os outros vão sentir também. 4. Movimentos lentos e conscientes. Homens que se movem com pressa parecem nervosos ou reativos. O magnetismo está na economia de gestos, no controle corporal. Seja preciso. Seja calmo. Movimente as mãos para reforçar o que diz, não como muleta para o desconforto. Caminhe como se estivesse indo a um lugar importante, mesmo que seja até o banheiro. 5. Voz ancorada. A linguagem corporal influencia diretamente o tom da sua voz. Quando você respira com calma, fala com mais clareza, menos pressa e mais firmeza. Grave sua voz e ouça. Está acelerada, hesitante, aguda demais. Trabalhar sua presença inclui também tornar sua fala mais consciente, pausada e intencional. A mensagem subliminar do corpo equilibrado. Quando um homem caminha com leveza, mantém o olhar sereno e respira com presença, ele comunica algo que as palavras jamais alcançarão. Eu estou bem comigo mesmo. Estou no controle do meu corpo. Nada me pressiona. E não estou tentando provar nada para você. Esse tipo de postura desarma defesas, cria curiosidade, gera atração silenciosa. A mulher sente que está diante de um homem inteiro, não de alguém desesperado por atenção ou validação. Conclusão. O corpo é seu primeiro cartão de visitas. Antes de você dizer qualquer coisa, ele já contou sua história. E se você não cuidar da mensagem que ele transmite, estará sabotando todas as suas chances, mesmo com o melhor dos discursos. Treinar sua linguagem corporal é mais do que estética. É psicológico, emocional e sexual. Porque a energia que emana do corpo é absorvida emocionalmente pela outra pessoa. E isso determina a qualidade do encontro antes mesmo que ele comece. Lembre-se, você pode conquistar muitas mulheres com palavras, mas vai ser lembrado por como elas se sentiram ao seu lado. O poder do silêncio na construção do mistério e da atração. Imagine entrar em um ambiente e, sem dizer uma palavra, ser notado. Pessoas olham, algumas se aproximam, outras se perguntam: quem é ele? Isso não é arrogância. Isso é magnetismo silencioso. Um tipo de energia que preenche o espaço sem precisar fazer barulho. Um tipo de presença que comunica mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Neste tópico, vamos explorar como o silêncio bem utilizado pode se transformar em um instrumento de poder emocional, psicológico e sedutor. E como ele pode construir uma aura de mistério que atrai as pessoas sem esforço. Especialmente no jogo da atração, onde o barulho excessivo afasta e o silêncio bem colocado aproxima. Prepare-se para descobrir um dos segredos mais negligenciados dos homens irresistíveis: o poder do não dito. 1. O silêncio como projeção de segurança. O silêncio é desconfortável para o inseguro. É insuportável para o ansioso. Mas para o homem que conhece o próprio valor, o silêncio é um aliado. Ele sabe que não precisa preencher todos os vazios com palavras. Ele não se apressa para agradar.
Ele não precisa se justificar o tempo todo. Ele fala quando é necessário, e isso faz com que suas palavras tenham peso. Mulheres são extremamente sensíveis a sinais sutis. E um dos sinais mais poderosos de um homem emocionalmente maduro é a capacidade de sustentar o silêncio sem desconforto. Isso comunica segurança, autocontrole e domínio emocional. Por outro lado, o homem que não suporta o silêncio transmite desespero. Fala demais, ri demais, explica demais, se entrega antes de conquistar. Tenta compensar sua insegurança com excesso de palavras e acaba revelando o oposto do que gostaria. Erro comum: tentar impressionar falando demais. Isso gera o efeito oposto. Parece vaidade, ansiedade e carência. Correção: pratique o silêncio ativo. Respire, escute, observe e fale apenas quando sentir que o momento pede. Isso gera presença e respeito. 2. O silêncio como criador de mistério. O mistério é uma das chaves da atração. O ser humano é naturalmente curioso, e as mulheres, especialmente as mais conscientes, são instigadas por aquilo que não se revela de imediato. Quando um homem se entrega por completo nas primeiras conversas, quando revela tudo o que sente, pensa, acredita e deseja, ele quebra o encantamento do mistério. Ele se torna previsível. O silêncio estratégico é como um véu que cobre o tesouro. Ele deixa lacunas que geram perguntas. Ele cria uma dança entre o que é mostrado e o que é escondido. E é nessa dança que nasce o interesse verdadeiro. Você pode até ser um homem com uma vida comum. Mas se você souber manter o mistério, você se torna incomum. Um homem que fala pouco, mas observa muito. Que revela suas emoções aos poucos, sem pressa, como se cada camada sua fosse uma recompensa. Erro comum: responder tudo, revelar tudo, entregar o jogo inteiro nos primeiros encontros. Correção: pratique a contenção. Não revele sua vida inteira de uma vez. Fale menos sobre você e pergunte mais sobre ela. Seja presente, mas mantenha partes suas em reserva. Isso cria tensão, e tensão é parte da sedução. 3. Silêncio não é ausência, é presença intensa. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de presença. Cheio de intenção. Esse é o silêncio que atrai. O silêncio que carrega um olhar firme, uma postura reta, um sorriso sutil. O silêncio que comunica: estou aqui, inteiro, mesmo sem palavras. Esse tipo de silêncio é raro, porque ele exige que o homem esteja confortável consigo mesmo. Exige que ele saiba respirar, esperar, observar. Que ele esteja tão presente no agora que sua energia ocupe o ambiente sem ruído. Esse silêncio causa impacto. Ele incomoda quem está acostumado com a superficialidade. Ele provoca quem busca controle. E ele atrai quem tem sensibilidade para perceber profundidade. Erro comum: achar que silêncio é sinônimo de apatia ou frieza. Correção: desenvolva presença plena. Medite. Respire com consciência. Pratique o olhar firme. Esteja no momento com intensidade. Isso transforma o silêncio em uma linguagem magnética. 4. O silêncio como resposta a testes e provocações. Homens inseguros reagem a tudo. Sentem necessidade de responder, se defender, se justificar. Caem em armadilhas emocionais porque não suportam o desconforto da dúvida. Mas o homem que domina o silêncio sabe que, muitas vezes, não responder é a resposta mais poderosa. Mulheres testam homens. Não por maldade, mas para avaliar sua estrutura emocional. Elas podem provocar, desafiar, usar ironia, brincar com ciúmes, sugerir inseguranças. O homem reativo responde com nervosismo, agressividade ou submissão. O homem magnético responde com silêncio e presença. Ele observa. Ele sorri. Ele não se abala. Esse comportamento gera respeito. Mostra que ele é um porto seguro emocional. Que ele não entra no jogo da manipulação emocional. Que ele sabe o seu valor
e não vai provar nada para ninguém. Erro comum: cair em discussões, responder a provocações, perder o controle emocional. Correção: aprenda a conter o impulso de reagir. Pratique o silêncio estratégico como forma de manter o controle emocional. Isso gera autoridade natural. 5. O silêncio como pausa sedutora. Há momentos em que o silêncio é mais erótico do que qualquer palavra. Uma pausa antes de responder. Um olhar que permanece. Uma respiração que se prolonga. Um toque que vem depois do silêncio. Tudo isso cria tensão sexual. E a tensão sexual é fundamental para a sedução. Falar demais, explicar demais, antecipar tudo, destrói essa tensão. Não se trata de manipulação, trata-se de ritmo, como em uma dança. O silêncio bem colocado é como o compasso da música. Ele dá tempo para o outro sentir, imaginar, desejar. Homens que sabem usar o silêncio como pausa criam encontros mais intensos. Eles não apressam beijos, não antecipam toques. Eles esperam o momento certo, porque sabem que a espera também é parte do prazer. Erro comum: apressar tudo, falar em excesso, estragar o clima com ansiedade. Correção: enxergue o silêncio como um elemento do jogo da atração. Pratique a pausa. Deixe o outro sentir saudade, expectativa, curiosidade. Isso amplia o desejo. Quer saber o que mais constrói essa presença magnética? No próximo tópico, vamos aprofundar como o corpo, o olhar e a postura silenciosa ampliam ainda mais esse magnetismo. Se você já entendeu o valor de sustentar o silêncio como um homem que se basta, o próximo passo é aprender a comunicar tudo isso sem palavras. A linguagem não verbal da atração. O corpo fala o que a boca não diz. Você pode passar horas pensando na melhor coisa a dizer para impressionar uma mulher. Mas, no fim, é o seu corpo que está dizendo a verdade. Muito antes das palavras saírem da sua boca, ela já sentiu sua energia. Já leu sua postura. Já percebeu se você está inseguro, arrogante, presente ou ausente. O corpo é um transmissor silencioso da sua identidade emocional. E neste tópico, vamos explorar como a linguagem não verbal pode transformar completamente sua presença e magnetismo. Você vai entender o que o seu corpo comunica, mesmo quando você não está falando, e como usá-lo como seu maior aliado no jogo da atração consciente. 1. A primeira impressão é silenciosa, mas poderosa. Ela te viu antes de te ouvir. Isso já diz tudo. A primeira impressão acontece nos primeiros segundos. Antes de você abrir a boca, o seu corpo já contou uma história. A maneira como você entra em um lugar, como você anda, onde olha, o que faz com as mãos, como está seu peito, sua cabeça, sua coluna. Tudo isso entrega sua estrutura emocional. E o mais impressionante, o cérebro humano detecta essas microinformações em milésimos de segundo. Especialmente o cérebro feminino, que é neurologicamente mais sensível à leitura de expressões faciais, linguagem corporal e sinais emocionais. Não adianta ensaiar frases prontas se o seu corpo está transmitindo nervosismo, insegurança ou submissão. Erro comum: ter um bom discurso, mas uma linguagem corporal incoerente. Isso gera dissonância e afasta. Correção: trabalhe primeiro o corpo, depois as palavras. Aprenda a entrar em um ambiente com presença. Ombros abertos, peito erguido, caminhada firme, olhar atento e respiração consciente. Isso gera impacto real. 2. O olhar como fio condutor de energia. O olhar é talvez o mais íntimo e potente canal de comunicação silenciosa entre dois seres humanos. Ele transmite intenção, desejo, verdade, insegurança ou medo. Ele atravessa palavras. Ele toca sem tocar. Ele cria conexões profundas, ou repele quando é frágil. Homens que desviam o olhar o tempo todo passam uma mensagem clara: eu tenho medo de ser visto. Já aqueles que sustentam o olhar sem invadir, mas com firmeza, mostram: eu estou aqui, presente,
seguro, inteiro. Esse tipo de olhar não é fixação fria, é presença suave. É olhar nos olhos como quem respeita e deseja ao mesmo tempo. Erro comum: desviar o olhar com frequência, ou encarar demais como forma de compensação. Correção: pratique o olhar consciente. Encare os olhos de quem está com você como se você dissesse, eu te vejo. E depois desvie suavemente. Crie esse fluxo de presença sem forçar. Isso cria uma ponte emocional. 3. A postura é seu pedestal emocional. Postura não é apenas estética, é emoção encarnada. Uma postura curvada, retraída ou ansiosa comunica derrota. Uma postura rígida demais comunica tensão. Mas uma postura firme, alinhada, respirando com naturalidade, transmite estabilidade. Mulheres, especialmente as mais maduras emocionalmente, são atraídas por estabilidade. Elas não buscam músculos ou roupas caras. Elas buscam um homem que pareça centrado, seguro, enraizado. Essa raiz começa pela coluna, passa pelos ombros, chega na respiração e se espalha pelo ambiente como uma âncora silenciosa. Erro comum: tentar parecer algo que não é, inflando o peito, estufando o corpo, forçando uma postura. Correção: comece com a respiração. Respire profundamente e sinta sua coluna se alinhar. Mantenha o peito aberto, sem tensão. A postura deve ser confortável, mas firme. Isso muda sua vibração. 4. As mãos dizem muito mais do que você imagina. Mãos inquietas, mexendo no celular, no bolso, no rosto. Isso mostra ansiedade, fuga, falta de presença. As mãos são um radar de como está sua energia interna. Homens nervosos ficam com mãos agitadas. Homens confiantes usam as mãos de forma suave, sem exagero, mas com intenção. No jogo da atração, as mãos tocam o copo, o rosto, o ambiente com naturalidade. Um gesto sutil, um toque suave, pode gerar mais impacto do que qualquer cantada. Erro comum: usar as mãos de forma exagerada ou descontrolada. Correção: tome consciência das mãos. Relaxe. Apoie suavemente. Use gestos suaves e contidos para pontuar suas falas. Menos é mais. 5. A energia do corpo é sentida antes mesmo do toque. Você já esteve perto de alguém que parecia carregar uma energia pesada, mesmo sem dizer nada? Ou sentiu leveza e prazer perto de pessoas calmas, mesmo em silêncio? Isso é a linguagem energética do corpo. Seu campo vibracional é real, e ele é afetado pela sua respiração, pensamentos, emoções e até mesmo por onde você foca sua atenção. Um homem com pensamentos ansiosos, carência emocional e pressa transmite essa energia pelo corpo. Mulheres percebem. Mesmo sem entender racionalmente, elas sentem. Por outro lado, um homem que respira com calma, que está conectado consigo, transmite confiança, calor e paz. Isso é magnético. Erro comum: estar presente fisicamente, mas ausente energeticamente. Isso causa desconexão. Correção: pratique o enraizamento energético. Antes de entrar em um ambiente ou encontro, respire fundo. Sinta seus pés no chão. Traga a atenção para o presente. Imagine que seu corpo está irradiando calor, presença e tranquilidade. Isso transforma sua energia. Conclusão do tópico. A sedução verdadeira não começa com palavras. Ela começa no silêncio do corpo, no modo como você ocupa o espaço, como você olha, como respira, como permanece, mesmo sem dizer nada. Corpos falam, almas escutam, e o homem que domina sua linguagem não verbal se torna irresistível sem precisar gritar por atenção. Ele entra em um ambiente e muda o clima. Ele toca sem encostar. Ele seduz antes mesmo de sorrir. Você quer ser esse tipo de homem? Então, no próximo tópico, vamos explorar o que torna um homem verdadeiramente autossuficiente emocionalmente. E por que essa característica é o alicerce de todo o magnetismo silencioso.
Como a autossuficiência emocional torna você inacessível e irresistível. Existe um tipo de homem que mexe com o coração e a mente de uma mulher mesmo sem se esforçar. Ele não corre atrás, não implora por atenção, não disputa. E ainda assim, ele é lembrado, desejado, admirado. Por quê? Porque ele é emocionalmente autossuficiente. Esse tipo de homem não está buscando alguém para preencher um vazio. Ele não precisa que ninguém diga que ele é incrível para se sentir incrível. Ele é completo. E essa completude é magnética. Neste tópico, vamos revelar por que a autossuficiência emocional é um dos pilares da presença masculina verdadeira. E como ela desperta um desejo profundo nas mulheres. Não por carência, mas por admiração. 1. O homem que não precisa, atrai. No fundo, toda mulher sente quando um homem está ali por escolha. Ou por necessidade. O homem que chega querendo algo dela transmite uma energia de falta. Está tentando pegar alguma coisa. Aprovação, sexo, carinho, validação. Essa energia é perceptível. E repele, porque é pesada. Porque ela sente que, se entrar, vai carregar o fardo de sustentar o ego de um homem instável. Já o homem autossuficiente não precisa de nada. Ele não chega tentando tomar. Ele está ali para compartilhar. E isso muda tudo. Ele pode até desejar, mas não precisa. E essa diferença é o que separa o homem que é ignorado do homem que é lembrado. 2. O valor do silêncio confortável. Você consegue sentar com alguém em silêncio sem se sentir desconfortável? Homens que são emocionalmente dependentes preenchem todos os espaços com conversa, piadas, perguntas, histórias. Não porque querem, mas porque têm medo do silêncio. Medo de parecerem desinteressantes. Medo de não manter o clima. Já o homem que tem paz dentro de si, transmite essa paz mesmo em silêncio. Ele não força. Ele não precisa entreter. Ele simplesmente está ali, presente, respirando, ouvindo, sentindo. E o silêncio dele é confortável, quase sensual. Mulheres percebem isso. Elas sentem que estão com alguém que não se perde quando não há estímulo. Um homem que se basta. E que, por isso, pode oferecer algo real. 3. A diferença entre solidão e solitude. A maioria dos homens tem pavor da solidão. Não sabem o que fazer quando estão sozinhos. Procuram distrações, conversas vazias, relacionamentos superficiais. Tudo para escapar do próprio vazio. Mas o homem autossuficiente fez as pazes com a solidão. Aliás, para ele, não é solidão, é solitude. O prazer de estar consigo mesmo. Ele se conhece, ele se escuta, ele é sua própria fonte. E não transfere para a mulher a responsabilidade de preencher suas lacunas emocionais. Esse tipo de homem é raro, mas profundamente desejado, porque ele não sufoca, ele não depende, ele não prende, ele compartilha sua presença, sem cobrar, sem implorar, sem pressionar. 4. O poder de não ser emocionalmente acessível a qualquer uma. A autossuficiência emocional também torna um homem inacessível emocionalmente, e isso o torna irresistível. Isso não significa ser frio ou distante. Significa que ele não se abre fácil. Ele tem critérios. Ele não compartilha sua intimidade com qualquer pessoa que sorri para ele. E essa seletividade faz com que as mulheres percebam valor ali. Tudo que é fácil demais perde valor. Tudo que é entregue rápido demais perde encanto. O homem autossuficiente é inteiro. E por isso ele não se entrega em pedaços. Ele se doa aos poucos. Com coerência. Com tempo. Com verdade. Isso cria mistério. Isso gera curiosidade. Isso cria respeito. 5. A mulher sente quando você é o seu próprio centro. Essa talvez seja a maior diferença entre o homem comum e o homem magnético. O comum gira em torno da mulher. Se adapta. Muda o tom. Sorriso nervoso. Busca a aprovação. Quer agradar. Vive tentando ser o que ele acha que ela quer. O magnético é o seu próprio centro gravitacional. Ele não gira em torno de ninguém. Ele convida,
Ele atrai. Mas não se curva. Ele é fiel a si. E essa fidelidade a si mesmo gera uma confiança quase hipnótica. Quando uma mulher percebe que você é inteiro sem ela, ela sente que se aproximar de você é uma escolha, não uma obrigação, um prazer, não uma responsabilidade. E é aí que ela começa a desejar ser parte do seu mundo, não porque você pediu, mas porque você despertou algo maior. Admiração. 6. Técnicas para desenvolver a autossuficiência emocional. Agora que você entende o que a autossuficiência faz com a sua presença, vamos às práticas para cultivá-la. Jornada do autoencontro. Reserve momentos para ficar em silêncio, sem celular, sem distrações. Apenas você, seus pensamentos e sua respiração. Isso cria musculatura emocional, registro emocional. Anote o que você sente, pensa, teme. Dê nome às suas emoções. Isso te liberta da dependência de terceirizar sua validação. Desfrute da sua companhia. Faça algo prazeroso sozinho. Um café, um filme, um passeio. Celebre-se. Isso cria segurança emocional interna. Evite relações paliativas. Pare de buscar mulheres como anestesia. Não use o afeto como fuga. Encontre sua paz antes de compartilhar sua energia. Afirme sua identidade. Todos os dias, reafirme para si mesmo quem você é, sem depender da aprovação externa. Construa sua solidez. Conclusão do tópico. A autossuficiência emocional é o trono invisível onde o verdadeiro homem senta. Ela não te isola. Ela te eleva. Ela não te afasta. Ela te protege. Ela não te torna indiferente. Ela te torna seletivo. E essa seleção é magnética. Porque quando você é inteiro, o outro não te completa. Ele transborda contigo. Você não precisa correr atrás, porque sua presença é uma casa. E quem tem uma casa firme não precisa sair batendo em portas. Quem quiser entrar, que bata com respeito. No próximo episódio, vamos subir o degrau 2, o masculino que irradia. Sutileza, força e frequência. Mas antes um lembrete. Curta este vídeo. Comente aqui o que mais te tocou até agora. Compartilhe com algum irmão que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de reconexão com o seu verdadeiro eu.